Pois bem, meus amigos, prazer inenarrável estar ao lado de vocês mais uma vez para estudarmos o nosso querido, amado, desejado, venerado e contemplado direito penal. Desta vez, especificamente para a sua aprovação no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interior e litoral. Galera, direito penal. Creio que todos vocês, sem exceção, já fizeram a leitura do edital. Se não o fizeram, o façam a partir de agora, ou pelo menos ao término deste bloco. E por que eu faço menção ao edital? Por conta dos pontos que serão cobrados em relação ao direito penal. Vocês perceberam que há uma série de artigos indicados pelo examinador. São mais ou menos 50 artigos. E neste momento, vocês perguntam e eu respondo. Pergunta: Acácio, por qual razão ou por quais razões foram escolhidos especificamente estes artigos? Por que não foram outros os artigos indicados pelo legislador? E eu digo a vocês, a partir do mês de abril, maio, junho mais ou menos, todos vocês serão o quê? Serão escreventes, técnicos judiciários. Dentre as atribuições, dentre as funções exercidas pelo escrevente, e por todos vocês, porque são vários, a principal delas qual é? Pelo nome deve ser escrever. Certinho, certo. O raciocínio de vocês está correto. O escrevente é quem vai lavrar todas as peças do processo. Normalmente, durante uma audiência, o juiz está lá, conduzindo, presidindo a audiência, e vocês, escreventes, ficarão lá ao lado, redigindo todos os atos que forem praticados, todos os atos que forem perpetrados. Diante destas atribuições, os crimes que foram escolhidos pelo legislador, aliás, pelo examinador, têm exatamente esta função. Eles servirão para que você mesmo, escrevente, durante o exercício das suas funções, consiga entender determinadas circunstâncias e, diante da ocorrência ou da inocorrência de determinadas coisas, você possa, diante disso, agir enquanto escrevente, enquanto auxiliar do juízo. Beleza, galera? A partir daí, o primeiro crime a ser estudado por nós é o crime do artigo 293 do Código Penal. O crime de falsificação de papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. E o crime de falsificação de papéis públicos, assim como outros crimes que serão estudados por nós, neste e em outros blocos, está no capítulo dos crimes contra a fé pública. E eu gostaria que vocês escrevessem aí, crimes contra a fé pública. O primeiro capítulo, a primeira série de crimes, portanto, são aqueles contra a fé pública. E eu digo a vocês o seguinte, quando nós pensamos na fé pública, nós pensamos numa crença que todos nós temos, mas não é uma crença religiosa, é uma crença que todos nós temos em determinados documentos, em determinadas situações. Se você adquire um carro, se você adquire um veículo e lhe é entregue o documento deste veículo, como aquele documento supostamente foi emitido pelo Detran, foi emitido por um departamento público, nós temos fé não só na veracidade daquele documento, mas nós depositamos fé, nós acreditamos também na veracidade das informações trazidas por aquele documento. Então, neste capítulo dos crimes contra a fé pública, nós tutelamos esta crença que todos nós temos na veracidade dos documentos públicos e na veracidade do conteúdo destes documentos públicos. E vocês vão perceber também que os documentos particulares também são merecedores
de fé pública em determinadas situações. Então escrevam crimes contra a fé pública e o primeiro deles a ser cobrado é o do 293 do Código Penal, é o crime de falsificação de papéis públicos. Galera, primeiro, o crime de falsificação de papéis públicos é um crime tido como comum. Por que, Acácio, ele é tido como um crime comum? E eu digo a vocês o porquê. Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então é um crime comum quanto ao sujeito ativo, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. E quem é a vítima? Ou quem são as vítimas? Eu digo a vocês que ele também é um crime comum quanto à vítima, porque qualquer pessoa pode ser vítima deste crime. Mas especificamente, em virtude do bem jurídico penal tutelado ser a fé pública, em virtude do fato do bem jurídico penal tutelado ser a fé pública, a vítima aqui será toda a coletividade. Todas as vezes em que há falsificação de um documento público ou de um documento particular, via de regra, as vítimas ou a vítima é a coletividade. Vocês perceberam o seguinte também, nós temos a indicação aí de 3 verbos, o verbo falsificar, o verbo fabricar e o verbo alterar. O verbo falsificar, o verbo fabricar e o verbo alterar. Significa, Cássio, que nós temos 3 verbos núcleos do tipo? Não! Significa que nós temos um resultado e 2 verbos núcleos do tipo. O resultado aí, meus amigos, é a falsificação. Então, eu, através da fabricação ou da alteração, chegarei a um documento falsificado. Então, os 2 verbos núcleos do tipo, as 2 condutas são fabricar e alterar. E a falsificação é o resultado. Repito, fabricar e alterar, verbos núcleos do tipo. A falsificação é o resultado. Em relação à fabricação e alteração, existem diferenças entre os 2 verbos? E eu respondo a vocês afirmativamente. Quando eu penso na fabricação, eu penso que eu estou partindo do zero. Eu não tinha nada, não tinha documento algum, eu o construí desde o início. Por isso que eu o fabriquei. Em relação à alteração, eu já tinha o documento e eu, como o próprio nome nos diz, alterei um ou alguns dos seus elementos. Então, na fabricação, eu pego uma folha em branco e construo, fabrico, a partir dela, um documento falsificado. Na alteração, eu já tenho um documento, eu farei a inserção de dados falsos ou mexerei em alguns dos elementos deste documento. Tranquilo? Galera, não quero ser repetitivo, mas acho extremamente importante reiterar. A falsificação é o resultado que se dá através da fabricação partir do zero ou da alteração. Eu mexi naquele documento. Tranquilo? Então, os 2 verbos núcleos do tipo são fabricar e alterar, as distinções foram indicadas, e a falsificação é o resultado. Em relação ao objeto material, quando nós pensamos no objeto material, nós pensamos em quê? Nós pensamos no objeto sobre o qual recai a conduta. No crime de homicídio, não é objeto do nosso estudo o crime de homicídio, mas para que vocês entendam. Qual é o objeto material do crime de homicídio? A vida. Dei um tiro na cabeça da pessoa de 12, abri o cérebro da pessoa, ficou ali vazando sangue e cérebro. Qual é o objeto material daquela conduta delitiva? O corpo daquela pessoa. Em relação aos crimes que nós estudaremos agora, que nós estamos estudando, a falsificação de papéis públicos, o objeto material ou os objetos materiais deste crime, quais são? Os papéis públicos. E aí surge a malandragem.
O examinador de vocês agirá neste sentido. Qualquer papel público é objeto do crime do artigo 293, Acácio? E eu digo a vocês que não. O rol de documentos considerados como papéis públicos e, consequentemente, como objetos materiais do crime em análise, estão indicados nos incisos do 293. Vejam o inciso 1, por exemplo. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O 293 nos diz que qualquer papel de crédito público é objeto do crime de falsificação de papel público, desde que não seja a moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. Então, se eu falsificar uma nota de R$2, se eu falsificar uma nota de $1, se eu falsificar uma nota de 10 euros, o crime que eu vou cometer é o crime de falsificação de moeda do artigo 289 do Código Penal, que não é objeto do edital de vocês. Aqui só estarão sujeitos às sanções do artigo 293, inciso 2, aqueles papéis de crédito público que não sejam moedas. Atentem a isso. E nós temos uma série de outros incisos no mesmo 293, uma série de objetos materiais da falsificação através da fabricação ou da alteração. Inciso 4, inciso 5, inciso 6... Então, galera, eu peço que vocês façam a leitura destes 6 incisos na casa de vocês e atentem a isso. Aposto com vocês, se for cobrado o 293, será cobrado o inciso 2 e o examinador jogará uma casca de banana diante daquilo que eu disse. Ele colocará a moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro, quando na verdade o crime é o do 289. Em relação à pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Eu quero que vocês atentem ao seguinte: todos os crimes têm um preceito penal primário que corresponde à descrição da conduta delitiva e todos os elementos que lhes são próprios, e um preceito penal secundário que corresponde à pena máxima e mínima. No caso do 293, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e aplicação cumulativa de multa. Reclusão de 2 a 8 anos e aplicação cumulativa da pena de multa. Em relação a esta pena, primeiro, eu quero que vocês saibam o seguinte: reclusão é compatível com os regimes fechado, semiaberto e aberto. Reclusão é compatível com os regimes fechado, semiaberto e aberto. Segundo, pena máxima de 8 anos. Qual é o procedimento penal a ser adotado? Procedimento ordinário, segundo o artigo 384 do CPP. E a aplicação cumulativa da pena de multa, além do fato da pessoa ser presa, ela também deverá pagar uma pena de multa. E um último elemento é o seguinte: no caso do crime do artigo 293 do Código Penal, a ação será pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Tranquilo, galera? Então, falsificação através da fabricação ou da alteração. Este crime pode ser cometido por qualquer pessoa. A vítima, por ser o bem jurídico penal tutelado à fé pública, é a coletividade. Os objetos materiais estão indicados num rol exaustivo nos 6 incisos do artigo 293 e a pena é esta indicada. Quero só que vocês anotem o seguinte:
O crime do 293 é um crime material. E por ser o crime do artigo 293 um crime material, ele é compatível com a tentativa. Então pode ser que o seu examinador pergunte: o crime do artigo 293 admite a forma tentada? E vocês responderão afirmativamente. Ele é compatível com a tentativa. Agora, se o examinador de vocês perguntar: o crime do artigo 293 admite a forma culposa? O que vocês vão responder? Não. Como o legislador não indicou a possibilidade dele ser punido a título de culpa, ele não é compatível com a forma culposa. Ele só admite a forma dolosa. Beleza, galera? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Terminamos neste momento a análise do crime do artigo 293 caput. Temos o artigo 1º do artigo 293, que trata de condutas equiparadas. Por que, Acácio, são condutas equiparadas? Vejam o que diz o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem? Significa que quem cometer o crime do 293 caput ou quem cometer o crime do 293 parágrafo 1º estará sujeito às mesmas sanções. Ou seja, nós estamos equiparando o parágrafo 1º ao caput. E há, nos incisos do parágrafo 1º, a indicação destas condutas equiparadas. Vejam, por exemplo, o inciso 1. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que refere esse artigo. Lembram que eu disse a vocês que o crime do 293 é a falsificação de papéis públicos. E os incisos nos indicam quais são os papéis públicos a serem falsificados. Na conduta equiparada do parágrafo 1º, inciso 1, o que o legislador está criminalizando? O legislador está criminalizando quem usa estes papéis. Então o sujeito falsificou, vem lá outro sujeito e usa estes papéis. O sujeito que guarda estes papéis, o sujeito que possui estes papéis. Então há uma equiparação. No inciso 2, nós temos conduta equiparada, a conduta daquele que importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Vejam vocês que os objetos materiais são os mesmos. Os objetos materiais são os mesmos, mas os verbos núcleos do tipo são distintos. Lá no caput é quem falsifica através da fabricação ou alteração. Aqui é quem põe no mercado e uma série de outras circunstâncias. No inciso 3, nós temos também outra conduta equiparada. Peço gentilmente que vocês façam a leitura, principalmente porque é uma lei relativamente nova. Nossa, Cássio, mas ela tem 14 anos. Mas o Código Penal é de 1940. Então, tudo aquilo que é posterior, principalmente das 2 últimas décadas, é considerado moderno, é considerado novo. Diante disso, eu peço que vocês façam esta leitura. Beleza? E nas alíneas A e B, também 2 circunstâncias que eu peço que sejam lidas por vocês. Parágrafo 2º é uma modalidade privilegiada de falsificação de papéis públicos. Vejam comigo o que diz o parágrafo 2º. Suprimir em qualquer destes papéis públicos, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo da sua inutilização. Eu gostaria que vocês pensassem no 293, parágrafo 2º, como uma modalidade de falsificação de papéis públicos privilegiada. E por que, Acácio Miranda, o homem o mito? Esta é considerada uma modalidade de falsificação de papéis públicos privilegiada. E eu digo a vocês, quando nós estudamos o 293 caput,
Qual era a quantidade mínima de pena? 2 anos. Qual era a quantidade máxima de pena? 4 anos. Agora, qual é a quantidade mínima de pena? 1 ano. Qual é a quantidade máxima de pena que está na tela aí para vocês? 4 anos. Ou seja, nós reduzimos tanto a pena mínima como a pena máxima pela metade. Tornamos, portanto, a conduta privilegiada. Acácio, você consegue nos dar um exemplo de falsificação de papéis públicos privilegiada? E eu respondo a vocês afirmativamente. Selo. É que a maioria de vocês já foi criada na fase do e-mail, mas eu, que tenho 35 anos, o Rafa, que é o nosso produtor de imagens, que também está na casa dos 30 e poucos, foi criado numa época, também tem os mesmos 35, foi criado numa época em que nós mandávamos cartas para as pessoas. Eu lembro que meus pais foram viajar em determinada oportunidade e eu e meu irmão ficamos aguardando uma carta, um cartão postal enviado por eles. Era só, Cássio, colocar o cartão postal no correio e ponto final? Não. Você precisava custear este serviço. O custeio deste serviço se dava através do que, Cássio? Através do selo. Então você punha o selo, você colava o selo, para que ele não fosse reutilizado, o que os Correios faziam e fazem até hoje? Carimbavam em cima. O que as pessoas faziam para economizar um selo? Apagavam aquele carimbo do correio, apagavam o carimbo do correio e mandavam uma nova carta. Isso era bastante comum até recentemente, e ainda é bastante comum hein, nos presídios. Não sei se vocês sabem, mas o preso não tem acesso à internet, ou pelo menos não deveria ter, né? Então a maioria não tem acesso à internet. Eles se comunicam com seus parentes através de cartas. E você está lá preso, como regra também você não tem uma forma de arrecadação, então você não tem acesso a selo. O que eles fazem? Eles reaproveitam apagando este carimbo. Cometem crime? O crime de falsificação de papéis públicos privilegiados. Suprimir em qualquer destes papéis, e no inciso 3 do 293 nós temos o selo, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo da sua inutilização. Quero só que vocês saibam que em relação ao parágrafo 2º, é cabível a suspensão condicional do processo. Em relação ao parágrafo 2º, é cabível a suspensão condicional do processo. No módulo de processo penal, isso é explicado a fundo para vocês. E o procedimento aqui é o procedimento sumário. E o procedimento aqui é o procedimento sumário. Tranquilo, galera? Tudo bem? O próximo crime é o do parágrafo 3º, que é a conduta equiparada. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Ele faz menção ao parágrafo 2º, é o cara que usa este selo. E o parágrafo 4º nos diz o seguinte: quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E o parágrafo 5º equipara-se à atividade. O parágrafo 5º é uma norma penal explicativa. Está nos explicando o que são atividades comerciais para efeito de aplicação do crime do artigo 293. Mesmo comércio irregular é considerado desta forma. O 294 e o 295, que nós faremos a leitura conjunta em 3, 2, 1, dizem o seguinte: 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir
ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Em relação ao 294, galera, eu quero que vocês filosofem com o tio de vocês sobre alguns aspectos. Primeiro deles, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto destinado à falsificação. No 294, que permanece aí na tela para que vocês façam a leitura comigo, o que se tutela ainda é a fé pública. Mas aqui nós não estamos responsabilizando quem falsifica. Aqui nós estamos responsabilizando quem? Quem tem estes petrechos para a falsificação. Quem tem estes petrechos para a falsificação. Em relação ao 294, eu quero que vocês também pensem sobre o seguinte: reclusão de 1 a 3 anos. Cabe suspensão condicional do processo e o procedimento é o sumário. E no 295 nós temos uma causa especial de aumento de pena quando o sujeito ativo é funcionário público. Lembram que eu disse a vocês que qualquer pessoa pode cometer o crime do artigo 293, que é um crime comum? Isso permanece sendo possível. Contudo, quando isso for perpetrado por um funcionário público, nós aumentaremos a pena deste funcionário público na terceira fase da dosimetria. Até aqui todos bem? Todos lépidos, serelepes e pimpões? Tenho plena convicção que todos vocês estão felizes. E por que todos vocês estão felizes? Porque nós estamos estudando direito penal. Poderia ser pior. Galera, 296. O 296 que nós estudaremos agora rapidamente fala da falsificação de selo ou sinal público. E eu já quero que vocês atentem que o selo ao qual o 296 faz menção não é o selo postal. Não é o selo postal. O selo ao qual se faz menção aqui é aquele selo que o cartorário... Todos vocês já foram reconhecer a autenticidade de algum objeto, já foram reconhecer firma no cartório. Há um selo que é colado ali pelo tabelião. Aquele selo serve para atestar os atos perpetrados pelo tabelião, para atestar a veracidade daquele documento. Quando há falsificação deste selo, o crime que se comete é o do 296. A falsificação de selo postal está lá no 293, inciso 3. Analisamos isso especificamente no momento oportuno. Beleza? E vejam a falta de senso. E eu nem digo falta de senso porque é uma questão de evolução. Se você falsificar um selo postal, pena de 2 a 8 anos. 293, inciso 3. Agora, se você falsificar um selo do tabelião, pena de 2 a 6 anos. A pena é inferior em relação ao selo postal. Então, se um dia você acordar com vontade de falsificar alguma coisa, falsifique um documento de uma casa, por exemplo, e não um selo postal. Beleza, galera? Pena de 2 a 6 anos. A distinção em relação ao 293, os objetos. Lá nós temos um rol de objetos que vocês farão análise, e aqui os objetos da conduta delitiva são outros. Galera, eu comecei já falando sobre a matéria, mas eu acho extremamente importante mencionar o seguinte: uma mera análise das provas anteriores em relação ao cargo que vocês estão estudando, em relação ao cargo que vocês serão aprovados daqui a alguns dias, já demonstra. Em termos de direito penal, em termos de direito processual penal, o examinador, eu estou com legislador na cabeça hoje, desculpa. O examinador exige de vocês conhecimento acerca da lei seca. Então, vocês estudarão 3 coisas. Primeiro, lei seca. Segundo, a aula, onde eu complementarei e darei dicas, darei ganchos para vocês
extraírem o conteúdo da lei seca. Em terceiro lugar, o caderno. Vocês estão anotando tudo isso que eu estou dizendo a vocês. A leitura conjunta destas três informações, destes três conteúdos, levará vocês aonde? À aprovação. Mas não basta que vocês sejam aprovados. É necessário que vocês sejam aprovados gabaritando direito penal e direito processual penal. Isso demonstra uma capacidade superior em relação aos demais. Prazer inenarrável estar ao lado de vocês. Cliquem aqui no próximo bloquinho. Valeu, abraços, tchau! Suprimir em qualquer destes papéis públicos, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo da sua inutilização. Eu gostaria que vocês pensassem no 293, parágrafo 2º, como uma modalidade de falsificação de papéis públicos privilegiada. E por que, Acácio Miranda, o homem o mito? Esta é considerada uma modalidade de falsificação de papéis públicos privilegiada. E eu digo a vocês, quando nós estudamos o 293 caput, qual era a quantidade mínima de pena? 2 anos. Qual era a quantidade máxima de pena? 4 anos. Agora, qual é a quantidade mínima de pena? 1 ano. Qual é a quantidade máxima de pena que está na tela aí para vocês? 4 anos. Ou seja, nós reduzimos tanto a pena mínima como a pena máxima pela metade. Tornamos, portanto, a conduta privilegiada. Acácio, você consegue nos dar um exemplo de falsificação de papéis públicos privilegiada? E eu respondo a vocês afirmativamente. Selo. É que a maioria de vocês já foi criada na fase do e-mail, mas eu, que tenho 35 anos, o Rafa, que é o nosso produtor de imagens, que também está na casa dos 30 e poucos, foi criado numa época, também tem os mesmos 35, foi criado numa época em que nós mandávamos cartas para as pessoas. Eu lembro que meus pais foram viajar em determinada oportunidade e eu e meu irmão ficamos aguardando uma carta, um cartão postal enviado por eles. Era só, Cássio, colocar o cartão postal no correio e ponto final? Não. Você precisava custear este serviço. O custeio deste serviço se dava através do que, Acácio? Através do selo. Então você punha o selo, você colava o selo, para que ele não fosse reutilizado, o que os Correios faziam e fazem até hoje? Carimbavam em cima. O que as pessoas faziam para economizar um selo? Apagavam aquele carimbo do correio, apagavam o carimbo do correio e mandavam uma nova carta. Isso era bastante comum até recentemente, e ainda é bastante comum, hein, nos presídios. Não sei se vocês sabem, mas o preso não tem acesso à internet, ou pelo menos não deveria ter, né? Então a maioria não tem acesso à internet, bem, deverá pagar uma pena de multa. E um último elemento é o seguinte: no caso do crime do artigo 293 do Código Penal, a ação será pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Tranquilo, galera? Então, falsificação através da fabricação ou da alteração. Este crime pode ser cometido por qualquer pessoa. A vítima, por ser o bem jurídico penal tutelado à fé pública, é a coletividade. Os objetos materiais estão indicados num rol exaustivo nos 6 incisos do artigo 293 e a pena é esta indicada. Quero só que vocês anotem o seguinte: o crime do 293 é um crime material. E por ser o crime do artigo 293 um crime material, ele é compatível com a tentativa. Então pode ser que o seu examinador pergunte: o crime do artigo 293 admite a forma tentada? E vocês responderão afirmativamente. Ele é compatível com a tentativa.
Agora, se o examinador de vocês perguntar o crime do artigo 293 admite a forma culposa, o que vocês vão responder? Não. Como o legislador não indicou a possibilidade dele ser punido a título de culpa, ele não é compatível com a forma culposa. Ele só admite a forma dolosa. Beleza, galera? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Terminamos neste momento a análise do crime do artigo 293 caput. Temos o artigo 1º do artigo 293, que trata de condutas equiparadas. Por que, Acácio? São condutas equiparadas. Vejam o que diz o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem? Significa que quem cometer o crime do 293 caput ou quem cometer o crime do 293 parágrafo 1º estará sujeito às mesmas sanções. Ou seja, nós estamos equiparando o parágrafo 1º ao caput. E há, nos incisos do parágrafo 1º, a indicação destas condutas equiparadas. Vejam, por exemplo, o inciso 1. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que refere esse artigo. Lembram que eu disse a vocês que o crime do 293 é a falsificação de papéis públicos. E os incisos nos indicam quais são os papéis públicos a serem falsificados. Acácio, e eu digo a vocês que não. O rol de documentos considerados como papéis públicos e, consequentemente, como objetos materiais do crime em análise, estão indicados nos incisos do 293. Vejam o inciso 1, por exemplo. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O 293 nos diz que qualquer papel de crédito público é objeto do crime de falsificação de papel público, desde que não seja a moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. Então, se eu falsificar uma nota de R$2, se eu falsificar uma nota de $1, se eu falsificar uma nota de 10 euros, o crime que eu vou cometer é o crime de falsificação de moeda do artigo 289 do Código Penal, que não é objeto do edital de vocês. Aqui só estarão sujeitos às sanções do artigo 293, inciso 2, aqueles papéis de crédito público que não sejam moedas. Atentem a isso. E nós temos uma série de outros incisos no mesmo 293, uma série de objetos materiais da falsificação através da fabricação ou da alteração. Inciso 4, inciso 5, inciso 6... Então, galera, eu peço que vocês façam a leitura destes 6 incisos na casa de vocês e atentem a isso. Aposto com vocês, se for cobrado o 293, será cobrado o inciso 2 e o examinador jogará uma casca de banana diante daquilo que eu disse. Ele colocará a moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro, quando na verdade o crime é o do 289. Em relação à pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Eu quero que vocês atentem ao seguinte: todos os crimes têm um preceito penal primário, que corresponde à descrição da conduta delitiva e todos os elementos que lhe são próprios, e um preceito penal secundário, que corresponde à pena máxima e mínima. No caso do 293, o processo e o procedimento é o sumário. E no 295 nós temos uma causa especial de aumento de pena quando o sujeito ativo é funcionário público. Lembram que eu disse a vocês
que qualquer pessoa pode cometer o crime do artigo 293, que é um crime comum, isso permanece sendo possível. Contudo, quando isso for perpetrado por um funcionário público, nós aumentaremos a pena deste funcionário público na terceira fase da dosimetria. Até aqui todos bem? Todos lépidos, serelepes e pimpões? Tenho plena convicção que todos vocês estão felizes. E por que todos vocês estão felizes? Porque nós estamos estudando direito penal. Poderia ser pior. Galera, 296. O 296 que nós estudaremos agora rapidamente fala da falsificação de selo ou sinal público. E eu já quero que vocês atentem que o selo ao qual o 296 faz menção não é o selo postal. Não é o selo postal. O selo ao qual se faz menção aqui é aquele selo que o cartorário, todos vocês já foram reconhecer a autenticidade de algum objeto, já foram reconhecer firma no cartório. Há um selo que é colado ali pelo tabelião. Aquele selo serve para atestar os atos perpetrados pelo tabelião, para atestar a veracidade daquele documento. Quando há falsificação deste selo, o crime que se comete é o do 296. A falsificação de selo postal está lá no 293, inciso 3. Analisamos isso especificamente no momento oportuno. Beleza? E vejam a falta de senso. E eu nem digo falta de senso porque é uma questão de evolução. Se você falsificar um selo postal, pena de 2 a 8 anos. 293, inciso 3. Agora, se você falsificar um selo do tabelião, pena de 2 a 6 anos. A pena é inferior em relação ao selo postal. Então, se um dia você acordar com vontade de falsificar alguma coisa, falsifique um documento de uma casa, por exemplo, e não um selo postal. Beleza, galera? Pena de 2 a 6 anos. A distinção em relação ao 293, os objetos. Lá nós temos um rol de objetos que vocês farão análise, e aqui os objetos da conduta delitiva são outros. Galera, eu comecei já falando sobre a possa, diante disso, agir enquanto escrevente, enquanto auxiliar do juízo. Beleza, galera? A partir daí, o primeiro crime a ser estudado por nós é o crime do artigo 293 do Código Penal. O crime de falsificação de papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. E o crime de falsificação de papéis públicos, assim como outros crimes que serão estudados por nós, neste e em outros blocos, está no capítulo dos crimes contra a fé pública. E eu gostaria que vocês escrevessem aí. Crimes contra a fé pública. O primeiro capítulo, a primeira série de crimes, portanto, são aqueles contra a fé pública. E eu digo a vocês o seguinte, quando nós pensamos na fé pública, nós pensamos numa crença que todos nós temos, mas não é uma crença religiosa, é uma crença que todos nós temos em determinados documentos, em determinadas situações. Se você adquire um carro, se você adquire um veículo e lhe é entregue o documento deste veículo, como aquele documento supostamente foi emitido pelo Detran, foi emitido por um departamento público, nós temos fé não só na veracidade daquele documento, mas nós depositamos fé, nós acreditamos também na veracidade das informações trazidas por aquele documento. Então, neste capítulo dos crimes contra a fé pública, nós tutelamos esta crença que todos nós temos na veracidade dos documentos públicos e na veracidade do conteúdo destes documentos públicos. E vocês vão perceber também que os documentos particulares também são merecedores
de fé pública em determinadas situações. Então escrevam crimes contra a fé pública e o primeiro deles a ser cobrado é o do 293 do Código Penal, é o crime de falsificação de papéis públicos. Galera, primeiro, o crime de falsificação de papéis públicos é um crime tido como comum. Por que, Acácio, ele é tido como um crime comum? E eu digo a vocês o porquê. Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então é um crime comum quanto ao sujeito ativo, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. E quem é a vítima? Ou quem são as vítimas? Eu digo a vocês, 294, que permanece aí na tela para que vocês façam a leitura comigo, o que se tutela ainda é a fé pública. Mas aqui nós não estamos responsabilizando quem falsifica. Aqui nós estamos responsabilizando quem? Quem tem estes petrechos para a falsificação. Quem tem estes petrechos para a falsificação. Em relação ao 294, eu quero que vocês também pensem sobre o seguinte: reclusão de 1 a 3 anos. Cabe suspensão condicional do processo e o procedimento é o sumário. E no 295 nós temos uma causa especial de aumento de pena quando o sujeito ativo é funcionário público. Lembram que eu disse a vocês que qualquer pessoa pode cometer o crime do artigo 293, que é um crime comum? Isso permanece sendo possível. Contudo, quando isso for perpetrado por um funcionário público, nós aumentaremos a pena deste funcionário público na terceira fase da dosimetria. Até aqui todos bem? Todos lépidos, serelepes e pimpões? Tenho plena convicção que todos vocês estão felizes. E por que todos vocês estão felizes? Porque nós estamos estudando direito penal. Poderia ser pior. Galera, 296. O 296 que nós estudaremos agora rapidamente fala da falsificação de selo ou sinal público. E eu já quero que vocês atentem que o selo ao qual o 296 faz menção não é o selo postal. Não é o selo postal. O selo ao qual se faz menção aqui é aquele selo que o cartorário... Todos vocês já foram reconhecer a autenticidade de algum objeto, já foram reconhecer firma no cartório. Há um selo que é colado ali pelo tabelião. Aquele selo serve para atestar os atos perpetrados pelo tabelião, para atestar a veracidade daquele documento. Quando há falsificação deste selo, o crime que se comete é o do 296. A falsificação de selo postal está lá no 293, inciso 3. Analisamos isso especificamente no momento oportuno. Beleza? E vejam a falta de senso. E eu nem digo falta de senso porque é uma questão de evolução. Se você falsificar um selo postal, pena de 2 a 8 anos. 293 e a pena é esta indicada. Quero só que vocês anotem o seguinte. O crime do 293 é um crime material. E por ser o crime do artigo 293 um crime material, ele é compatível com a tentativa. Então pode ser que o seu examinador pergunte: o crime do artigo 293 admite a forma tentada? E vocês responderão afirmativamente. Ele é compatível com a tentativa. Agora, se o examinador de vocês perguntar: o crime do artigo 293 admite a forma culposa? O que vocês vão responder? Não. Como o legislador não indicou a possibilidade dele ser punido a título de culpa, ele não é compatível com a forma culposa. Ele só admite a forma dolosa. Beleza, galera? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Terminamos neste momento a análise
do crime do artigo 293 caput. Temos o artigo 1º do artigo 293, que trata de condutas equiparadas. Por que, Acácio, são condutas equiparadas? Vejam o que diz o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem? Significa que quem cometer o crime do 293 caput ou quem cometer o crime do 293 parágrafo 1º estará sujeito às mesmas sanções. Ou seja, nós estamos equiparando o parágrafo 1º ao caput. E há, nos incisos do parágrafo 1º, a indicação destas condutas equiparadas. Vejam, por exemplo, o inciso 1. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que refere esse artigo. Lembram que eu disse a vocês que o crime do 293 é a falsificação de papéis públicos. E os incisos nos indicam quais são os papéis públicos a serem falsificados. Na conduta equiparada do parágrafo 1º, inciso 1, o que o legislador está criminalizando? O legislador está criminalizando quem usa estes papéis. Então o sujeito falsificou, vem lá outro sujeito e usa estes papéis. O sujeito que guarda estes papéis, o sujeito que possui estes papéis. Então há uma equiparação. No inciso 2, nós temos conduta equiparada, a conduta daquele que importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação